usando software de xadrez moderno para preparação de abertura. ASCII 2021 Seymour. Dmitry Aguzev Purdue University College of Technology 4444 Kelly St. Columbus, IN 47203 812 348 2029 Guzev Purdue EduFax, 812 348 2016. Introdução. 3. Interfaces de usuário, UIs, de xadrez que facilitam a comunicação entre o usuário e o S, mecanismo S, e ou bancos de dados. Eles incluem produtos comerciais, como o Chessbase 16, 2021, e soluções gratuitas, como Arena, 2021, ou Chanes Chess Information Database, CID, 2021. 2. Bancos de dados de jogos, como o Mega Database 2020 de jogos over the board, OTB, humanos, o banco de dados de jogos por correspondência Ultracore 2021 de Tim Harding, Ultracore 2021 e o banco de dados de jogos jogados por mecanismos de xadrez de computador, CCRL, do CCRL 2021. Uma ampla variedade de produtos de software de xadrez moderno está disponível para os jogadores de xadrez profissionais e amadores modernos, ajudando-os a melhorar suas habilidades de xadrez e a se preparar para torneios online e tradicionais. Esses produtos incluem interfaces de usuário, UIs, de xadrez, mecanismos de xadrez tradicionais alfa beta, AB, e redes neurais emergentes, NN, bancos de dados de jogos, bancos de dados de abertura e livros eletrônicos, serviços em nuvem específicos para xadrez, ferramentas de transmissão de torneios, tutoriais online, coleções de problemas táticos e tablebases de final de jogo, EGTBs. Todas essas ferramentas, exceto as duas últimas categorias, podem ser usadas para trabalhar na preparação de abertura, um componente importante do treinamento de xadrez. Neste artigo, o autor apresenta sua abordagem baseada em computador para a preparação de abertura testada em aulas de xadrez na Escola Russa de Indiana para jogadores iniciantes avançados. Os materiais usados para desenvolver a abordagem incluíram aberturas de jogos disputados no Free Open Source Chess Engine Contest, FOSSEC, transmitido online pelos alunos do site do autor na Purdue Polytechnic Columbus. Discutiremos as escolhas de ferramentas e equipamentos, como as variações de abertura mais populares e ou promissoras foram identificadas e analisadas, as lições aprendidas e o trabalho futuro. 1. Mecanismos de xadrez capazes de analisar as posições do jogo e jogá-lo. Eles utilizam variações do tradicional algoritmo alfa-beta, AB, minimax, técnicas emergentes baseadas em redes neurais, NN, e, mais recentemente, desde 2020, híbridos extremamente bem-sucedidos, como o Stockfish 12 com NUI, Efficient Loop Table Neural Network, para avaliação de posição, Stockfish, 2021. Abstrato. 21. O xadrez é um clássico jogo de estratégia baseado em turnos jogado em um tabuleiro físico ou virtual 8x8 com peças brancas e pretas, peões, cavalos, bispos, torres, rainhas e reis. O jogo goza de ampla popularidade em todo o mundo, pois suas regras são muito fáceis de aprender, o design é bem equilibrado e a jogabilidade pode ser muito divertida. No entanto, a tarefa de dominar as complexidades mais profundas do xadrez apresenta um desafio formidável. Muitos aplicativos de software foram desenvolvidos para implementar o xadrez como um videogame em várias plataformas eletrônicas e ajudar milhões de novatos, amadores experientes e profissionais de xadrez a melhorar e manter suas habilidades. Esses aplicativos incluem o seguinte: Machine Translated by Google. 5. Abrir bancos de dados e livros eletrônicos para os mecanismos de xadrez usarem no início do jogo e para os jogadores humanos explorarem e aprenderem as aberturas do xadrez. Eles incluem o livro de abertura Cerebellum para Brain Fish de Thomas Ziprot, Cerebellum, 2021, e o livro de abertura de Fawzi Dabat, Fawzi, 2021. ASCII 2021 Seymour. 8. Tablebases and Game, EGTBs, como Ronald de Manses e G, 2021, e as pioneiras tablebases Lomonosov de 7 peças, 2012, calculadas no Departamento de Ciência da Computação da Universidade Estadual de Moscou. 4. Ferramentas de transmissão de torneios de xadrez, como o CCCC de Norman Schmidt, 2018.
Ferramentas e equipamentos. Nas próximas sessões do artigo, discutiremos as escolhas de ferramentas e equipamentos, como as variações de abertura mais populares e ou promissoras foram identificadas, ordenadas, ilustradas e analisadas. Em seguida, apresentaremos nossas conclusões e discutiremos planos para trabalhos futuros. 7. Coleções de problemas táticos quebra-cabeças, como as disponíveis em Chesscom 2021 e Lichess.org 2021. 22. Neste artigo, o autor, um instrutor nacional da Federação Internacional de Xadrez, FIDE, apresenta sua abordagem baseada em computador para a preparação de abertura testada em aulas de xadrez ministradas online na Escola Russa de Indiana, 2021. Os materiais usados para desenvolver a abordagem incluem aberturas dos jogos de xadrez de computador jogados no Free Open Source Chess Engine Contest, FOSSEC, 2014, transmitido online pelos alunos de graduação do site do autor na Purdue e Polytechnic Columbus como parte dos projetos relacionados ao xadrez descrito em detalhes em obra anterior do autor, Gusev, 2018. 6. Serviços em nuvem específicos do xadrez, como o Chessbase Engine Cloud, 2021. Embora muitos mecanismos de xadrez modernos tenham sido transferidos para outras plataformas, como Linux e Android, Abshir e Gusev, 2015, o autor usou laptops Windows, estações de trabalho de desktop e servidores para este projeto para aproveitar as ferramentas GUI de xadrez convenientes, Chessbase 13, DEP Fritz 14, 2014 e Arena 351. O autor aprimorou o enorme banco de dados de listas de classificação de xadrez de computador, CCRL, de 3.172.504 jogos jogados em 2005-2019, adicionando 215.485 jogos de motor de várias outras fontes, incluindo 4 temporadas de FOSSEC, 44 torneios de abertura temáticos executados pelo autor em 2012 e 2019 e as primeiras 15 temporadas do Top Chess Engine Championship, SEC, 2021, o arquivo Chess Engines Grand Tournament, SEGT, 8 eventos Computer Chess Championship, CCC, 2019, o arquivo FASTGM, 2021, o World Computer Chess Championship, WCCC, e o World Chess Solving Championship, WCSC, realizados pela International Computer Games Association, ICGA, 2021, a partida Alpha 0, vs. Stockfish 8, o projeto Phoebus de Frank Kicinski, 2018, etc. O CCRL foi então usado, juntamente com o Mega Database 2019, 7.519.541 jogos overboard, OTB, e as avaliações do mecanismo do Chessbase Cloud, combinadas com as avaliações locais do CFISH, 2017, para identificar os jogos mais populares e ou variações promissoras teu chamar a atenção dos alunos de xadrez iniciantes avançados do autor. Esta parte do trabalho foi concluída usando o Chessbase 13. Um jogo de xadrez é tradicionalmente dividido em 3 fases. Abertura, onde é dada muita atenção ao desenvolvimento das peças e controle sobre o centro do tabuleiro. O meio-jogo, com suas táticas e estratégias de ataque e defesa. E o final de jogo, onde restam poucas peças no tabuleiro para que os reis se tornem ativos e a promoção do peão ganhe extrema importância. Todas as ferramentas de software listadas acima, exceto as 2 últimas categorias, podem ser usadas para trabalhar na preparação de abertura, um componente importante do treinamento de xadrez. Machine Translated by Google. ASCII 2021 Seymour. A justificativa para a seleção de ferramentas e equipamentos, além das óbvias considerações de disponibilidade, envolveu a percepção de que a situação atual é oposta à que o autor experimentou na década de 1980, quando era difícil encontrar informações abrangentes sobre aberturas de xadrez. Temos muitos dados. Ninguém pode visualizar, muito menos analisar, milhões de jogos. Alguns dos Big Data modernos são de qualidade muito melhor do que os disponíveis antigamente, enquanto outras informações são tão pouco confiáveis quanto costumavam ser. Selecionamos ferramentas e equipamentos adequados para processamento estatístico massivo e rápido dos dados do jogo de xadrez.
Inicialmente, buscamos selecionar 1023 variantes populares e ou promissoras, sendo esse número mágico o limite de quantas partidas a Arena 351 pode realizar em uma partida. Nossa regra geral era, portanto, parar de dividir as variações do Mega Database 2019 quando elas caíssem para aproximadamente 7.519.541.023 7.350 jogos por variação. Para fins de ilustração, as variações populares foram estendidas usando a versão Brainfeed de 8 de fevereiro de 2019 configurada para usar seu livro de abertura Cerebellum na Arena 351. Os detalhes do processo serão explicados nas sessões subsequentes. Com essas considerações práticas, o processo de seleção manual produziu um conjunto de 1.442 variações populares e ou promissoras e 167 transposições populares. Dado que o primeiro movimento 1 e 4 ocorre em 59,12 dos jogos OTB e o segundo movimento em popularidade 1D4 ocorre em 31,913 dos jogos, as variações foram divididas quase uniformemente em 6 volumes. Um grande incômodo que tornava nosso processo recursivo mais complexo era que, de tempos em tempos, tropeçávamos em uma transposição popular de movimentos que levavam à mesma posição que havíamos encontrado ou estávamos prestes a encontrar em outro lugar na árvore de busca. Nem todas as transposições de movimentos são legais e nem todas as transposições de movimentos são seguras. Mantivemos o controle de tais transposições populares e adicionamos suas contribuições às posições correspondentes para permitir que mais ramificações aconteçam depois, de acordo com a popularidade total combinada do posição. As duas grandes categorias do que os alunos de xadrez devem aprender são o que fazer e o que não fazer nas aberturas. Vamos nos concentrar no primeiro aspecto, deixando o segundo para os autores de livros sobre abertura de armadilhas e catástrofes, como Wow, 2010. Esse outro tipo de livro tem grande valor de entretenimento, mas não deve ser substituído por pesquisas sérias de abertura de valor mais prático. 24 de todos os jogos OTB no Mega Database 2019. Como esperado, as variações não seriam divididas igualmente em popularidade. Além disso, mesmo acompanhando quantas variações esperávamos escolher a partir de cada posição, continuávamos encontrando continuações promissoras que, embora não fossem populares, mostravam boas porcentagens e boas avaliações de computador. Assim que chegamos a 4 variações para escolher a partir de uma determinada posição, conseguimos concluir a seleção diretamente, com um pouco de esforço. Identificação de variações populares. Volume 1. Defesa siciliana, 1 e 4 C5, 304 variações, 21 de todas as variações selecionadas, para cobrir. Levamos em consideração as porcentagens de pontos conquistados pelas brancas e fornecidas pelo chessbase, juntamente com as avaliações da nuvem e do mecanismo local. A variação principal, PV, é uma sequência de movimentos que um motor considera melhor e, portanto, espera ser executado. O número de PVS a serem analisados localmente em uma determinada posição permaneceu definido em 5 na maioria das vezes, de modo a explorar no máximo 5 possibilidades por vez. 23. Machine Translated by Google. Volume 3. Jogos semi-abertos não sicilianos. 1 e 4 e 6. Defesa francesa. 1 e 4 C6. Caro Candy. NF6, 238 variações, 16,5 das variações, para cobrir 14,8 dos jogos. Muitos livros tradicionais sobre aberturas de xadrez, incluindo a famosa Encyclopedia of Chess Openings, ECO, 2000-2008, iniciam seu discurso com raras variações para prosseguir gradativamente para as mais comuns. Mesmo armazenando os códigos ECO atribuídos automaticamente pelo chessbase e Arena, optamos pelo lexicográfico Ordering com base em nossos códigos hexadecimais que capturam as prioridades das variações de acordo com a popularidade do Mega Database, com algumas exceções feitas para variações promissoras. A figura 1 mostra um fragmento de uma planilha do Excel ilustrando nossa gananciosa abordagem bottom line up front, bluff, onde a linha inferior é a primeira linha na terminologia convencional do xadrez. ASCII 2021 Seymour. Volume 6. Aberturas que não começam com 1 e 4 ou 1 D4.
1. NF3, abertura reti, 1, C4, inglês. Volume 2. Jogo aberto, 1 e 4 e 5, 219 variações, 15 das variações, para cobrir 12 do jogos. Observe que a linha 1 na figura 1 corresponde ao código ECO de B98, siciliano. Najdorf, CTF4B7, o que significa que as informações nesta linha seriam encontradas perto do final do segundo volume, volume B, da Enciclopédia de Aberturas de Xadrez. Esta linha foi jogada em 12.360 jogos Mega Database 2020 OTB, 0154, 8.580 jogos por correspondência Ultracore 2021, 0379, e 3.196 jogos CCRL Engine 0094. Volume 5. Respostas não indianas ao jogo do peão da rainha, 1, D4 seguido por lances diferentes de 1. 24. Fence, 1 e 4 D6, defesa Pirc, 1 e 4 D5, defesa escandinava, 1 e 4 G6, defesa moderna, 1 e 4 NF6, defesa Alekhine, 1 e 4 NC6, defesa Ninzoitzsch, 1 e 4 B6, ou em defense, e 1 e 4 A6, ST. George Defense, 254 variações, 17,6 das variações, para cobrir 18,0 dos jogos. Por exemplo, a linha 300, não vista na figura, tem o código de linha hexadecimal 11C, onde o dígito hexadecimal C corresponde ao número decimal 12. A variação correspondente é 1 e 4C52, B4, B20 siciliano. Wing Gambit. Volume 4. Defesa indiana, 1, D4 NF6, 249 variações, 17,3 das variações, para cobrir 17,0 do. De fato, 1, C5 é a resposta mais popular para 1 e 4, e 2, B4 é a 12ª resposta mais popular para isso, depois de 2. NF3, 1, 2. NC3, 2, 2, C3, 3, 2, D4, 4, 2, F4, 5, 2, D3, 6, 2, C4, 7, 2, B3, 8, 2, BC4, 9, 2, C2, A2, G3, B, e antes de 2, A3, D. Mesmo não vislumbrando a necessidade de considerar mais de 15 continuações em uma posição prática de abertura, poderíamos usar letras subsequentes do alfabeto inglês após F, o maior dígito hexadecimal correspondente ao decimal 15, se precisássemos, G para o 16ª escolha hipotética, H para a 17ª escolha e assim por diante, estendendo assim trivialmente nossa abordagem. Abertura, 1, F4, abertura Bird, 1, G3, abertura Benko, etc. 178 variações, 12,3 das variações, para cobrir 17,2 dos jogos. 0,2 dos jogos caíram nas frestas, devido às suas aberturas muito incomuns. Este número vai crescer consideravelmente, uma vez que levamos em consideração continuações incomuns ignoradas posteriormente na busca da árvore. Jogos. Ordenando as variações populares. Machine Translated by Google. 25. Figura 1. Ordenação lexicográfica das variações populares selecionadas por códigos de linhas hexadecimais. ASCII 2021 Seymour. Machine Translated by Google. Para comparação, a linha 300, o Wing Gambit, ocorreu em 5.306 jogos Mega Database 2020, 0082, 1.528 jogos Ultracore, 0068, e 1.268 jogos CCRL, 0037. Observe que as posições finais da linha 1 e da linha 300 não estão na mesma profundidade da árvore em relação à posição inicial clássica. O termo dobra no xadrez denota metade de um movimento. A linha 1 tem 14 camadas de profundidade, enquanto a linha 300 tem apenas 3 camadas de profundidade. As capturas de tela da arena das posições finais dessas duas variações populares selecionadas são mostradas na figura 2. Nosso trabalho não termina aqui, porque não demos aos nossos alunos de xadrez uma ideia de como os eventos podem se desenrolar em cada uma das variações populares e ou promissoras selecionadas. Claramente, nenhum iniciante avançado vai estudar milhares, ou centenas, de jogos por variação, e eles também não devem tentar.
Nossa abordagem para estender as variações populares selecionadas usando Brainfish com Cerebellum será explicada na próxima seção do artigo 26. Figura 2. Posições finais de 2 variações populares selecionadas, linha 1, superior, e linha 300, inferior. ASCII 2021 Seymour. Machine Translated by Google. 27. A figura 3 mostra uma posição após o movimento 18 e a notação de xadrez para o jogo 111 do volume 1 da coleção de primeiras linhas resultante. O jogo ilustra a linha 111 do conjunto de variações populares selecionado. Nosso código de linha hexadecimal 1121. Código ECO B33, siciliano. Pelican, Chelyabinsk, 9. ND5B7, 11, C3 ou. Decidimos olhar para as estatísticas de vitórias, empates, derrotas dos 1442 jogos principais da coleção First Lines agrupados em 6 volumes. As estatísticas por volume são ilustradas na figura 4. Executamos partidas da Arena 351 da versão Brainfish de 8 de fevereiro de 2019, configurada com seu livro de abertura Cerebellum, jogando partidas blitz de xadrez contra si mesmo para extrair as primeiras linhas para as 1442 variações populares e ou promissoras previamente selecionadas e 167 transposições populares. Brainfish foi configurado para sempre jogar a melhor jogada de seu livro de abertura até esgotar os movimentos do livro. A forma como o Arena registra os jogos nos permitiu distinguir a continuação da primeira linha do Cerebellum da variação popular selecionada de como os estágios do meio-jogo e do final do jogo subsequentemente se desenrolaram sob o controle de tempo curto de 3 minutos por jogo mais 2 segundos de incremento de tempo por movimento. 3-2 na notação convencional do xadrez. ASCII 2021 Seymour. Você pode observar que Brainfish estendeu a variação popular de 11 movimentos, 22 camadas, com sua primeira linha Cerebellum de 13 camadas. Depois disso, você vê uma série de movimentos de jogo de blitz, começando com o 18º movimento do preto, 18. QD7, completo com sua avaliação de computador de 0,14 a uma profundidade modesta de 26 camadas e o PV esperado. O resultado do jogo foi um empate, devido tanto à avaliação quase igual da posição final da variação popular, 0,26 no depth 49 por Stockfish 13, quanto à força exatamente igual dos oponentes do computador, Brainfish jogando contra si mesmo. Curiosamente, nenhum único jogo do Mega Database 2020, Ultracore 2021 ou CCRL alcançou a posição após o MOV 18. 17 a 3 parece ser uma novidade. Ilustrando as variações populares. Figura 3. Captura de tela do jogo 111 da coleção Primeiras Linhas visualizada no Chessbase 13. Machine Translated by Google. Os números de jogos totais exibidos acima incluem as linhas selecionadas de variações populares que não possuem resultados de jogos registrados para elas. As estatísticas na figura 4 confirmam que nossa abordagem para selecionar variações foi sólida, em geral. De fato, o branco obteve 53,6 de pontos no Mega Database 2020, 53,9 no Ultracore 2021 e 53,9 no CCRL, com nossos jogos Brainfish adicionados. Na próxima sessão, apresentaremos e discutiremos análises estatísticas mais detalhadas do material do volume 1, Defesa Siciliana. ASCII 2021 Seymour. Figura 4. Estatísticas de vitórias, empates, derrotas para os 6 volumes da coleção de jogos First Lines. 28. Machine Translated by Google. A observação mais curiosa aqui é que os motores que jogaram com as peças brancas nos jogos CCRL conseguiram pontuar tão bem nas variações dado o 0 eval, jogo par, por Stockfish 12 ou Stockfish 13. Em outras palavras, o mecanismo de xadrez vê cada vez menos chances de vencer a si mesmo, começando com uma posição quase igual à medida que sua análise se aprofunda cada vez mais. Isso não piora suas chances de vencer uma partida mais fraca do motor. Figura 5. O ajuste de regressão linear de evals para porcentagens CCRL para vol. Das primeiras linhas. Figura 6. Evals vs. Profundidade.
Para as variações populares no volume 1 de nossa coleção First Lines, Sicilian Defense, recuperamos inúmeras avaliações de computador, principalmente por Stockfish 12 e Stockfish 13, do Chessbase Engine Cloud, e preenchemos as poucas lacunas restantes com nossas avaliações locais do Stockfish 12. Adicionamos avaliações para 30 transposições e 48 variações extras destinadas aos alunos interessados em pesquisas aprofundadas do siciliano. As profundidades da análise do motor variaram de 32 a 82 camadas, com valor médio de 47 camadas. Em seguida, usamos o Excel para produzir um ajuste de regressão linear das avaliações do computador para as porcentagens correspondentes de pontos marcados pelo branco no banco de dados CCRL. O gráfico resultante é mostrado na figura 5. ASCII 2021 Seymour. Análise das variações populares. Nossa análise de acompanhamento, que parece indicar que as avaliações do computador para posições quase iguais aparentemente tendem a zero à medida que a profundidade da pesquisa do computador aumenta, é ilustrada na figura 6. 29. Machine Translated by Google. Conclusões e planos futuros. Referências. Também estimamos que as linhas principais do volume 1 foram tocadas em 86.1 do Mega Database 2020 OTB sicilianos e 87.7 das correspondências do Ultracore 2021 sicilianos. 30. O autor planeja continuar a refinar e atualizar a coleção First Lines. Entre possíveis projetos futuros, o autor considera a possibilidade de converter a coleção First Lines em um livro moderno sobre aberturas para iniciantes e instrutores de xadrez, em formato eletrônico e ou tradicional em papel. Site do CCC, 2019. Recuperado em 30 de maio de 2021 em https www.chess.news.view.ccc.pgn Archive. Do ponto de vista de um jogador prático, parece que algumas dessas avaliações de zero de alta profundidade são enganosas, pois fazem suas variações parecerem menos promissoras em comparação com algumas outras que não foram analisadas com a mesma profundidade. Enquanto isso, as avaliações derivadas das estatísticas da busca em árvores de Monte Carlo, CPW, 2021, podem às vezes se mostrar não confiáveis por encontros com refutações difíceis de encontrar que espreitam como as proverbiais toneladas de esqueleto no armário, prontas para saltar e causar estragos no tabuleiro. Em outros casos, as avaliações podem refletir com otimismo a existência de um caminho estreito para uma posição aceitável que deve ser navegada com extremo cuidado para evitar as muitas minas terrestres. Um jogador naturalmente dotado de uma memória excepcionalmente boa ainda pode optar por aprender e memorizar os detalhes intrincados para ser capaz de jogar a variação correspondente com sucesso contra aqueles menos experientes. Site CCCC, 2018. Recuperado em 30 de maio de 2021 em https gtub.confirefater CCCC. ASCII 2021 Seymour. Da mesma posição. Também é importante perceber que a avaliação de zero do computador falha em distinguir um jogo com chances iguais de um empate que é praticamente inevitável. A coleção First Lines é uma ferramenta nova e útil para mostrar aos estudantes de xadrez um mapa da paisagem complicada das aberturas modernas para ajudá-los a escolher aberturas e variações que se adequem aos seus estilos individuais emergentes para um futuro estudo aprofundado. A coleção pode então servir como um bom ponto de partida para a construção de seus repertórios de aberturas pessoais, concentrando-se em algumas das aberturas e variações específicas ao tocar as peças brancas e preparando-se para tocar outras aberturas e variações com as peças pretas. Muitas aberturas e variações indesejadas podem ser evitadas, às vezes selecionando habilmente a transposição correta dos movimentos. Acreditamos que é vantajoso para os alunos aprender o que funciona bem primeiro, junto com os princípios gerais de desenvolvimento na abertura, e só então estudar a abertura de armadilhas para se divertir em seu lazer. Ao mesmo tempo, a coleção First Line nos ajuda a evitar a situação em que um treinador tenderia naturalmente a empurrar os alunos para as aberturas que o treinador conhece melhor e prefere jogar. Essas aberturas podem ou não se adequar aos estilos dos alunos, ataque, defesa ou equilíbrio. Abshiri, C. Guzev, da, 2015. Firenzina. Portando um motor de xadrez para o Android. In.
Mobile and Wireless Technology 2015. Proceedings of the 2ND International Conference on Mobile and Wireless Technology, ICMT 2015, pp. 163-171. Berlim, Alemanha. Springer. Site Arena, 2021. Recuperado em 30 de maio de 2021 em http www.playwitharena.de. Machine Translated by Google. Brainfish https e prots de Brainfish Download, 2021. https www.xprogramming.org Monte Carlo 3 Search. Jogos recuperados https www.computerchess.org CCRL 4040 Games HTML, 2021. 30. Site, 2014. 2021. 2021. Site Chessbase Maio https shop Chessbase com em products Chessbase 16 MB package RF 191.8 e 2 RXB 2L67. Fauzi abrindo o site do livro, 2021. Recuperado em 30 de maio de 2021 em https Gunroad com LFZCTG. Banco de dados 2021. De site da Feobos, 2018. Recuperado em 30 de maio de 2021 em https www.amateurs.chat. Site Kfish, 2017. Recuperado em 30 de maio de 2021 em https github com syzygy Kfish. Site Chessbase Engine Cloud, 2021. Recuperado em 30 de maio de 2021 em https em Chessbase Compost Tutorial. Poderia. Guzev, da, 2018. Usando programação de xadrez no ensino de informática. A 51ª Conferência Anual da ASCOI, 10 a 14 de junho de 2018, pp. 92-102. Mirtli Beach, SC. The Association Supporting Computers in Education, ASCOI. 31. Site do CPW, 2021. Pesquisa em Árvore de Monte Carlo. Recuperado em 31 de maio de 2021 de 2021. Site de quebra-cabeças Lichess.org, 2021. Recuperado em 30 de maio de 2021 em https Lichess.org Training, e. 16. Site do CCRL, 2021. Site do Mega Banco de Dados, 2020. Recuperado em 30 de maio de 2021 em https em Chessbase Compost Neo Mega. Local na rede internet. Recuperado. Fritz. 30. Recuperado em 30 de maio. Formador. 2021. Recuperado de app https shop Chessbase com em products de app Fritz 14 English. De 14. Site Fastgm, 2021. Recuperado em 30 de maio de 2021 em http www.fastgm.de. Site da Escola Russa de Indiana, 2021. Recuperado em 30 de maio de 2021 em https www.indirucianshow.com. Site do Fossec, 2018. Recuperado em 30 de maio de 2021 em http www.fossec.org. Como o motor na nuvem funciona. 30. Site do ICGA, 2021, https icga.org. Cerebelo. Site de quebra-cabeças Chesscom, 2021. Recuperado em 30 de maio de 2021 em https www.chesscompuzzles. Eco, 2000-2008. Enciclopédia de Aberturas de Xadrez, 4ª edição, em 5 volumes. Beograd, Sérvia. Aovskiin. Site Lomonosov Tablebases, 2012. Recuperado em 30 de maio de 2021 em https tbc.chessok.com. ASCII 2021 Seymour. Machine Translated by Google. Site Syzygy, 2021. Recuperado em 30 de maio de 2021 em https github com syzygy 1tb. Biografia do apresentador. Site do TSEC, 2021. Recuperado em 30 de maio de 2021 em https tsec.chess.com. ASCII 2021 Seymour. Dmitria Guzev é professor associado em Computação e Tecnologia da Informação, CIT, no Purdue Polytechnic Institute. Seus principais interesses de pesquisa são imagens, gráficos, desenvolvimento de jogos, visualização e linguística computacional. Site Ultracore, 2021.
Recuperado em 30 de maio de 2021 em http www.xmail.com/UC2021 Site do CID 2021. Recuperado em 30 de maio de 2021 em http CID SourceForge.net. 32. Intro HTML. Site Stockfish 2012. Recuperado em 30 de maio de 2021 em https stockfish.org. Parede B. 2010. 700 armadilhas de abertura. Imprensa Serafim. Machine Translated by Google.